Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho o que é que afasta a graciosidade da nossa dança. Tem algumas coisas que afastam, mas tem uma que ela é assim, batata. Aconteceu, esquece que você vai ser a bailarina mais, como eu posso dizer, como que é aquela frase? Hipopótamo na loja de cristal? Vai ser praticamente isso quando isso acontece. Quando eu não decoro a sequência, fica impossível a gente querer colocar graciosidade. Por quê? A gente está mais preocupada em tentar fazer no tempo certo, em tentar fazer o que tem que ser feito, né? Quando a gente não decora a sequência, bate aquela sensação de desespero, né? Porque o professor passou, a gente quase que decorou, mas ainda não decorou, tá um negócio meio assim. O professor solta a música, soltou a música, bate o desespero. Bateu o desespero, a gente vai começar a achar que a gente está fazendo tudo errado, a tentar copiar da colega da frente, e aí, normalmente, quando a gente copia, a gente fica alguns tempos atrás na música, e isso, a gente ouvindo a música, vendo que a gente está tempo atrás na música, vendo a colega fazer e a gente correndo atrás, causa mais desespero ainda, e aí é impossível a gente colocar graciosidade nos nossos movimentos, né? E aí, vai acontecendo ali um ciclo. Conforme eu começo a perceber que eu tô confusa, não consegui decorar a sequência, tô copiando, tô tentando correr atrás, e eu vou percebendo que, por mais que eu sei fazer os passos, eu acabo fazendo eles de maneira muito pequena, porque eu tô tentando ganhar tempo para executar. Então, um braço que é para finalizar lá em cima, ele chega aqui, já tá voltando, sim, e o braço que chega aqui é um braço meio feinho, né? Aí eu olho no espelho, me vejo toda torta, desengonçada, e aí eu sinto vergonha. Sim, olha o ciclo de merda que a gente se coloca, né? E aí eu sinto vergonha. E aí eu começo a me questionar se eu nasci para o balé, se balé é para mim mesma, e babá, né? Ok, hoje nós vamos resolver esse problema, ok? Bom, há muitos anos atrás, eu fazia aulas, sim, eu fazia aulas, né? Passei por várias escolas e eu estava fazendo aula em uma escola só. E aí eu fazendo aula nessa escola, tal, e as meninas iam fazer um curso em São Paulo. E aí eu falei, eu vou também. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo e eu já era considerada bailarina avançada nessa época. E eu fui fazer uma aula de balé avançado em um curso com várias bailarinas de vários lugares. E nessa aula, eu olhei assim, cara, e eu me senti a pessoa mais perdida do mundo. Por mais que eu sabia fazer os passos, como a dinâmica da aula era diferente da que eu estava acostumada a fazer, eu simplesmente me senti perdida na aula. Perdida. Praticamente não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda. Tinha passos muito rápidos e numa velocidade que eu não estava acostumada a fazer. Sequências muito longas, coisas que eu também não estava acostumada. Eu estava acostumada com sequências mais simples. E quando meu professor da escola que eu fazia mesmo, dava sequências mais longas, eu errava. E aí ele falava, porque você não decora, não sei o que. E eu falava, não, é que eu não consigo. E aí um dia ele falou assim para mim, você para, né, com esse negócio de não consigo, porque para a gente decorar, a gente tem que tomar uma decisão. O dia que você decidir decorar, você vai conseguir decorar. Você está sendo sem vergonha em não decorar a sequência. Foi isso que ele falou para mim. E eu já tinha uma birrinha daquele professor, sabe quando entra por aqui, fica registradinho ali, mas você finge que saiu por lá? Foi assim que eu fiz. Gente, eu era uma bailarina terrível. Mas beleza. E aí eu cheguei nesse curso. E aí chegou nesse curso, eu me vi ali perdida. Eu olhava no espelho e parecia que eu não sabia fazer as coisas, porque não conseguia finalizar os movimentos. Os braços não dava tempo de esticar. Se eu tentava finalizar alguma coisa, eu perdi um outro passo da sequência. Perdida.
E aí eu saí daquela aula frustrada, saí daquela aula falando, gente, não é possível, não é possível que tanto tempo de dedicação de balé eu ainda passo por uma situação dessa. E aí foi onde eu olhei e falei assim, não, eu vou decorar o raio dessas sequências. Não dá mais. Ou agora, ou eu decoro, ou eu decoro. E ali eu lembrei dele, ali eu tomei a minha decisão em decorar a sequência. E aí eu usei várias estratégias que eu vou passar aqui para vocês hoje. E hoje eu sou uma pessoa assim, olha, 1000 vezes melhor nessa questão de decorar sequência. Hoje eu consigo decorar com muito mais facilidade do que antigamente. Sou a melhor pessoa do mundo para decorar sequência? Não, mas eu sei muito bem onde estão as minhas falhas para não estar decorando completamente como eu poderia. E eu vou falar para vocês, aliás, falar não, eu vou mostrar, porque eu vou compartilhar a tela hoje. Vou mostrar, tá? Bom, então assim, a primeira coisa, quando você pensa, eu não consigo decorar, quando a gente fala eu não consigo, a gente já manda para o nosso cérebro uma informação que ele acredita que é verdade. Tudo aquilo que a gente manda para o nosso cérebro, ele acredita que é verdade. Se você olha para você todo dia no espelho e fala, cara, eu sou muito feia, eu tenho um nariz muito grande. Cara, o seu cérebro vai acreditar nisso e cada vez mais você vai acreditar mais nisso. Se você olha no espelho dançando e fala, cara, eu sou muito desengonçada. Toda vez que você fala isso, você está mandando informações para o seu cérebro e ele vai acreditar nisso. E na hora que você se vê diante de uma situação que a professora fale, use mais uns movimentos mais leves, seja mais graciosa, se sinta uma princesa dançando. Na hora, o seu cérebro vai te mandar uma informação de isso não dá para você, porque você é desengonçada. Porque você alimentou isso no seu cérebro. Então, quando você fala assim, eu não consigo decorar, você está fazendo a mesma coisa. Você está alimentando o seu cérebro da informação de que você não é capaz de decorar. E na hora que você se vê diante de uma sequência para decorar, seu cérebro simplesmente vai falar para você, impossível, você não consegue decorar. E aí isso entra num ciclo que a gente acaba nos sabotando. A gente fica o tempo todo mandando informações erradas para a gente mesmo. Sabe aquela coisa quando você quer lembrar alguma coisa? Você fala assim, eu lembro de um autor ou tem um ator ou um autor, né? Tem um ator que fez a novela. Como que era mesmo o nome daquele ator? Como que era o mesmo nome daquela novela? Não lembro. Daqui a pouco eu lembro. E aí você fala isso. Daqui a pouco eu lembro. E aí você continua conversando e do nada vem o nome do ator e da novela. E você fala, lembrei, é tal fulano de tal novela X. Já aconteceu isso com vocês, né? Pelo menos comigo acontece sempre. O que é isso? Na verdade, isso é provado cientificamente que quando a gente envia uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente está tentando lembrar de alguma coisa, é como se o nosso cérebro ficasse, a gente dá uma desligada, o nosso subconsciente, ele fica meio que vasculhando os arquivos de memória que a gente tem para trazer essa memória para a memória mais recente, para a gente conseguir lembrar. Então, a gente sabe que está lá, a gente chega a falar, cara, está na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. E aí, a gente fala, mas eu vou lembrar. Quando você fala eu vou lembrar, o seu cérebro entra no modo, o subconsciente entra no modo de buscar essa informação. Então, é muito importante, quando a gente estiver diante de uma sequência, a gente não carimbar o bloqueio. A gente não carimbar, eu não consigo decorar. Quando você falar eu não consigo decorar, é como se você estivesse carimbando um bloqueio na sua mente, o seu subconsciente não vai trabalhar a seu favor. Então, morreu o eu não consigo. E o eu não consigo tem que morrer para tudo, não só para não decorar, sim? Tem que morrer para tudo, porque isso funciona em tudo. Então, pirueta, eu não consigo fazer pirueta, não vai conseguir nunca, porque você está mandando a mesma mensagem para o seu cérebro. Outra coisa que as pessoas costumam falar, eu até decoro, e aí algumas pessoas falaram hoje no começo da nossa live, mas eu tenho vergonha, né? Então, eu até decoro a sequência, mas eu tenho vergonha de fazer os movimentos grandes, de colocar a graciosidade ali, eu me sinto com vergonha. Mais alguém tem vergonha aí? Vergonha de fazer um movimento grande, de colocar a graciosidade, de colocar a expressão. Lembrando que a graciosidade, ela não está só na nossa expressão do rosto, né?
ela tá muito nos nossos braços, em alguns movimentos de tronco, de perna, tá? A gente vai falar isso na prática em alguma live ainda. Sim, show, Isa. Beleza. Então, vamos lá. Gente, o que acontece com a vergonha? Eu entendo que tem algumas pessoas que sejam mais tímidas, e vocês podem não acreditar, mas eu já fui uma pessoa muito tímida, e eu ainda sou quando eu estou num grupo de pessoas que eu não conheço ninguém. Eu fico quieta. Acredita, Tia Mari quieta? Tia Mari fica quieta. E aí, é ou não é, Tia Ju? É. A Tia Mari é outra pessoa com pessoas que ela conhece e outra pessoa com pessoas que ela não conhece, porque ela tem vergonha. Mas, o que acontece nesse processo? Quando a gente está fazendo aula lá, no meio das nossas amigas e né, nossas colegas de turma e tudo mais, a gente está num ambiente favorável, a gente está num ambiente amigável, ok? Eu não estou falando da gente fazendo um curso fora, fazendo uma aula com pessoas que a gente não conhece, estou falando de fazer aula com pessoas que a gente conhece. Então, eu preciso começar nessa aula, nessa minha aula com as pessoas que eu conheço, a me permitir colocar mais graciosidade nos meus movimentos, a me permitir colocar uma expressão mais leve, tentar fazer uma carinha ou outra. Começa numa intensidade mais leve. O que é uma intensidade mais leve? Por exemplo, eu posso fazer um adágio, né, com uma cara super de apaixonada, né, e toda linda, trabalhada no carão, sim? Para a gente chegar nisso, a gente não chega nisso do 0 ao 100. Já nunca fiz carão, agora eu vou fazer o carão. Não, a gente faz primeira coisa que a gente faz é parar de morder a boca. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de morder a boca. Como é que eu faço para parar de morder a boca? Algum outro estímulo você vai ter que dar para o seu rosto, porque você passou muito tempo dando esse estímulo para o rosto. E aí, a impressão que dá é que se eu não dou esse estímulo, essa pressão labial, eu não consigo nem me mexer, não consigo nem executar os passos, quem tem o costume de morder a boca. Aí você precisa dar um outro estímulo, então você vai ter que trocar esse estímulo. Trocar. Normalmente, o ideal, né, é que a gente troque esse por esse. Não é um sorrisão. Só que é um sorrisinho que mostra os dentes. Não adianta fazer um sorriso que mantém lábio com lábio colado. Isso não adianta, porque você vai de novo fazer a apreensão labial. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma forcinha aqui, ó. Façam isso. Uma forcinha aqui. E aí, eu vou fazer algo assim. Durante o movimento, isso vai ficar mais suave. Sim? Aos poucos, você vai conseguindo abrir mais esse sorriso, ou não abrir tanto o sorriso, mas relaxar a mandíbula e trabalhar um pouco mais aqui em cima da sobrancelha, de subir mais a sobrancelha, e aí a gente passa essa tensão da boca para a sobrancelha. Então, você precisa se estudar para trocar essa preensão labial, tá bom? Mas beleza, aí eu tenho vergonha, aí eu mordo a boca, aí eu faço os movimentos pequenos e tal. E aí, tem uma coisa que eu fiz um vídeo, vou colocar lá no canal do Telegram esse vídeo, porque esse vídeo, eu acho ele um dos vídeos antigos mais fantásticos sobre mindset. Anotei aqui, Tia Ju. É um vídeo que eu falo sobre bambolê. Bambolê. Vocês já viram esse vídeo sobre bambolê? Tô vendo ali mordendo os dentes bem natural. Pode morder os dentes natural, tá tudo bem. Gente, esse vídeo sobre bambolê, eu fiz uma analogia, tá? Então, quando a gente dá aula para criança, pelo menos lá na Deleite, quando as meninas davam aula para criança lá na minha escola, na minha ex-escola, elas colocavam um bambolê no chão, né, o bambolê, aquele arco redondo, colocava no chão e a criança tinha aquele espaço do bambolê para ela dançar ali no espaço do bambolê. Então, ela podia fazer uma dinâmica de improvisação, ela podia dançar do jeito que ela quisesse no final da aula do balé, dentro do bambolê do espaço dela. E cada criança tinha o seu espaço do bambolê. Então, ela não podia sair de dentro do bambolê e podia dançar do jeito que ela quisesse. E aí faziam-se várias dinâmicas, às vezes colocava 2 bambolês, 3, a criança podia passar de um para outro, enfim.
E aí, essas crianças, dentro desse bambolê, era a coisa mais fofa desse mundo. Por quê? Elas se permitiam, elas entendiam que aquele espaço do bambolê era delas, era para elas fazerem o que elas quisessem. Sim? Por quê? Porque elas conquistaram aquele espaço do bambolê, porque elas fizeram uma aula super bonitinha, e aí no final tinha essa brincadeira. Sim? É uma atividade lúdica, mas a gente considerava como brincadeira para a criança entender como prêmio. E aí, o que acontece? O balé adulto não se vê no direito de usar o espaço do bambolê. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente começa balé depois de adulta, a gente sempre fica esperando o dia em que eu vou ser a bailarina. Muitas bailarinas adultas ainda se denominam aprendiz de bailarina. Muitas bailarinas adultas que chegam no meu treinamento Balé em Detalhes, chegam falando: ah, eu tô tentando fazer balé, ainda não sou bailarina. Gente, quando a gente faz isso, a gente manda a mesma informação para o cérebro. Eu não sou bailarina. Se eu não sou bailarina, como é que eu vou colocar graciosidade nos meus movimentos? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente acredita pra gente e fala pra gente, porque isso volta. Tá na hora da gente começar a alimentar a nossa mente com coisas construtivas e não com coisas que nos colocam para baixo. E isso, gente, é a gente que faz com a gente mesmo. Seu professor nunca chegou para você e falou: você é aprendiz de bailarina. Após que seu professor fala: bom dia, bailarina. E aí a gente rejeita a bailarina. A gente rejeita o nosso direito de ser bailarina. A gente rejeita o nosso direito de ocupar o espaço dentro do bambolê. Sim? Então, assim, quanto à vergonha, eu vou deixar para vocês assistirem esse vídeo do bambolê que eu vou colocar no Telegram. Quem não tiver Telegram, me manda direct, tá? Fala, eu queria ver o vídeo do bambolê. Que aí eu mando o link do vídeo para vocês, tá no YouTube. Mas, assim, o que eu quero deixar é que, se você não decorar sequência, você vai acabar sentindo vergonha e não vai conseguir colocar graciosidade, pelo ciclo do não decorar sequência. Se você sente vergonha, mesmo decorando sequência, você sente vergonha de colocar o seu máximo nos movimentos, você também não vai conseguir dançar com graciosidade. Então, a gente precisa trabalhar essa vergonha. E eu trabalho essa vergonha entendendo que, a partir do momento que eu estou fazendo aula, eu tenho o direito e tenho o dever de ocupar o meu espaço no bambolê. Aquele espaço você conquistou. Se hoje você é bailarina, não importa se você só fez uma aula, você é bailarina porque você conquistou. Porque você foi lá, fez a sua inscrição na escola, ou está fazendo aulas online, não importa, mas você levantou a bunda da cadeira e foi lá fazer alguma coisa. Então, você tem o direito de ser bailarina. E aí, você tem que ocupar esse espaço como bailarina. Você tem que fazer os seus movimentos grandes. Você tem que tentar terminar o movimento. E aí entra a graciosidade. Quanto mais graciosa você for, mais bonita vai ficar a sua dança. Sim? Meninos, não sei se tem meninos aí, mas os meninos, normalmente, a gente não pede graciosidade deles, né? Os meninos têm que, no balé, eles têm que transparecer, serem muitos precisos. Mas a precisão, né? O braço chegar onde ele tem que chegar, é o mesmo caminho que eu tenho que fazer para a graciosidade. Eu tenho que trabalhar esse mesmo mindset. Show de bola? Beleza. O que é errado na hora que a gente pensa em decorar a sequência, tá? Vamos imaginar que a gente está decorando um texto da escola, sim? Lembra da época de escola, quando o professor passava um texto que você ia ter que ir lá recitar o poema? Vocês passaram por isso, de recitar poema? Jesus, que vergonha. Eu morria de vergonha. E aí, passou lá o poema. Como é que você decorava quando você ia falar o poema, ou quando você tem que falar alguma coisa, sei lá, alguma reunião? Como é que você decora aquilo? Você vai, começa a ler o poema de cima para baixo, né?
e lê ele inteiro de cima para baixo, decorando tudo, tentando decorar tudo. E começa de novo, de cima para baixo. Ah, errei aqui, volta lá para cima de novo. De cima para baixo, errei aqui, volta lá para cima de novo. De cima para baixo. Não, né, gente? Não é funcional. A gente vai e pega primeira linha ali, o primeiro parágrafo. Decoro o primeiro parágrafo. Depois eu vou, decoro o segundo parágrafo. Depois eu vou, decoro o terceiro parágrafo. E aí eu entendo que existe um primeiro parágrafo que fala sobre XYZ. Depois desse vai vir o segundo parágrafo que fala sobre W, bababá. E assim a gente vai decorando esse texto por frases, ok? Por parágrafos ou por frases, ok? E aí, a pior maneira que a gente tem para decorar uma sequência é tentar decorar o texto todo. Então, eu pegar a sequência e tentar decorar a sequência inteira. Eu preciso decorar por frases, eu preciso decorar por pedaços. Então, eu vou lá e pego o primeiro pedaço da sequência e vou decorar aquele primeiro pedacinho. Depois eu decoro o segundo pedacinho. Se der tempo, eu decoro o terceiro e o quarto pedacinho. Mas eu preciso garantir que eu tenha decorado o primeiro pedaço. Depois que eu tenha decorado o segundo pedaço. O último pedaço de decorar ali, ele vai vir conforme você for praticando isso. No começo, a gente começa a decorar uma sequência, a gente começa decorando o primeiro 8. Então, a sequência tem lá, sei lá, 4, 5, 8. Eu decoro o primeiro 8. Depois que eu decorei o primeiro 8, eu vou decorar o segundo. Se der tempo, eu decoro o terceiro. O que acontece quando a gente faz isso? A gente tem a segurança de entender que primeiro e segundo 8 eu decorei. O resto não, mas o primeiro e segundo eu decorei. Então, o primeiro e segundo eu consigo fazer com braços grandes, colocando um pouquinho mais de expressão, colocando um pouquinho mais de movimento de cabeça, colocando mais graciosidade, porque eu decorei esse primeiro e segundo 8. Os outros 8 que eu não decorei, eu vou copiar e vou correr atrás. O professor que está te assistindo, ele vai ver que você decorou o primeiro e segundo 8 e que depois o resto você não decorou. Mas ele não vai questionar a sua capacidade de decorar, porque ele sabe que você decorou no começo. Ele vai questionar a capacidade dele de ter dado tempo para você decorar. Percebe? E aí, uma coisa que é muito, muito louca. A gente dando aula, né? A gente, professor, dando aula, a gente bate o olho no aluno, nos primeiros movimentos ali, a gente bate o olho no aluno, procurando quais são os alunos numa sala com 10 alunos, né? Uma sala com vários alunos, eu começo a procurar quais são os alunos que mais gritam por socorro. Ou seja, quais são os alunos que apresentam mais erros. E aí, quando o professor vê que você, nesses primeiros 2/8, você não está apresentando erro, você está se mostrando até graciosa, você começa a ganhar muito mais a confiança do seu professor. Então, quando eu tenho que montar uma sequência, uma coreografia, eu vou lembrar de você. Porque eu sei que quando você decora, você consegue colocar caras e bocas, você consegue colocar graciosidade, você consegue usar a cabeça. E aí, provavelmente, eu vou puxar você para frente da minha coreografia. Tem noção do quanto isso é importante? Não é só um ego pessoal de falar eu decorei. É o como o professor vai te ver perante isso e quais os frutos você vai colher disso. Show de bola? Então, decorar sequência é fundamental para a gente colocar graciosidade na nossa dança. Quando a gente coloca, o reconhecimento vem. A gente passa a dançar na frente, a gente passa a ser solicitada para mostrar o movimento na aula. Sim, e quem não quer isso, hein? Nada mal, né? Ok, então a gente já entendeu que a gente precisa decorar a sequência, dividindo essa sequência por frases. Ok? Tá. E aí, nesse processo de dividir por frases, vai acontecer algumas coisas. Antes da gente ir, de fato, a decorar, eu vou mostrar na prática o que é que vai acontecer. Vamos lá? Só que a proposta aqui não é te mostrar a aula. Eu quero que você decore o exercício que eles estão fazendo. Vamos tentar? Todo mundo junto decorar? É uma sequência super curtinha, eu peguei, tá bom? E aí eu quero que vocês decorem, tá? Bora lá. Perceba
que você está fazendo quando você está tentando decorar, ok? Vamos lá, vou compartilhar aqui. Adicionar. E aí, galera? Coloquem para mim. Ah, estava sem som. Tudo bem, não tem problema, tá? Ela estava falando em inglês. Coloquem para mim. Acho que uns 60%, uns 50%, não consegui, foi tranquilo. Então, não decorei quase nada, até que tranquilo, mais ou menos. A sequência foi simples, deu para decorar, sim, ok. Decorei pernas, mas não prestei atenção nos braços. Acho que uns 50%, show de bola. Beleza. Show? Tá. Agora, eu vou colocar uma outra sequência, que é um pouquinho mais difícil. Tudo bem? A gente vai voltar a falar como que a gente vai fazer para decorar. Vou colocar uma outra que é um pouquinho mais difícil para vocês avaliarem aí se conseguem decorar ou não. So rond de jambe, you prepare, and we go just 3 slow rond de jambes, 2 and 3, and finish plié. And don't forget your head and shoulders, and then you go same en dedans, 2, 3, plié back. 45 degrees, développé back. Same thing all the way up, high arm, and jeté rond de jambe. 1 on the floor, 1 jeté again, and you reverse. 1, 2, 3, plié. 1, 2, 3, plié. 45, 90. Yeah. Ready? And slow preparation. And 1, good. And through. 3, plié. Front, plié, plié. And go in. And 2. Yeah, Hannah, really coming, turned out, plié on the leg, plié, and brush. Develop back. Go front. Make sure that you get arm or no arm, but that works. And 1. Elbow, elbow mish. Plié. Little bit more generous plié. There. Yeah, front is fine. It's arabesque problem. Yeah, finish your movement, Lucas. And no kicks. Shoulders, careful, guys. It wants to be both Rosie and Yasmin a little bit more round. No, you should start behind it. Better. Because otherwise you go directly. And... Sim, galera. Decoraram esse novo? Decorei um pouco. Estava ocupada babando. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Esse é o problema da gente não decorar. A gente fica ocupada babando. A gente chega na nossa aula e aí
O professor está lá mostrando o exercício, aí a gente olha, a bailarina da frente começa a marcar, você já se perde olhando para ela, já não sabe mais nem onde você está. Sim, muitas bailarinas fazem isso, tá? Muitas, muitas. E não é só porque é uma grande companhia com bailarinos maravilhosos que a gente fica babando. Sim, mas é quando a gente vê uma bailarina na sala que tá com colã novo, a gente já se distrai. Então, essa distração mata a gente de decorar a sequência. Mata. Não se distraia. O foco é decorar a sequência. Se o foco é decorar a sequência, meu foco tem que estar em decorar a sequência. Não importa se eu estou olhando a sequência da Zakharova. Sim? Então, cuidado com isso. Alinhe onde, quando você se predispõe a decorar a sequência, alinhe onde vai estar o seu foco. E aí eu vou falar uma coisa. Quando a gente vai decorar, a nossa memória, ela funciona como se fosse departamentos. Então, eu tenho a memória de curto prazo, eu tenho uma memória de informação, tenho uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo, tá? A gente trabalha ali com a memória de curto prazo na aula de dança, de curto prazo e na de longo prazo. A de longo prazo é aquela memória que faz eu lembrar como é que executa o movimento. Sim? A de curto prazo é a memória responsável em gravar a sequência. Então, é aquela memória que ela tem que ser rápida, tá? E aí, para eu alimentar essa memória, para que eu consiga realmente resgatar dessa memória a sequência que eu estou tentando decorar, uma das maneiras, a maneira que eu vejo como ideal é a gente fracionar isso, mas como é que eu guardo, como é que isso é gravado na minha cabeça? Isso vem pelos estímulos. Então, o que eu estou vendo me ajuda a enviar mensagens para o meu cérebro para eu decorar a sequência. O que eu estou ouvindo, e aí entra a questão da gente saber o nome dos passos, e aí quando eu sei o nome dos passos e eu estou ouvindo o nome dos passos, eu sei o que tem que fazer. E principalmente o que eu estou sentindo durante a marcação daquele movimento. Então, se você é uma bailarina iniciante e você marca os movimentos com as mãos, você está perdendo a oportunidade de enviar mais uma informação rica para o seu cérebro memorizar a sequência, que é o estímulo sensitivo, que é o retorno da sua musculatura. Então, quando eu marco um tandi, marco fazendo esse tandi, eu estou mandando para o meu cérebro a sensação do tandi, a sensação do plié. E muitas vezes a gente usa essa sensação para recuperar a memória da sequência. Então, eu estou lá no tandi, o meu corpo já quer fazer o plié. É a memória sensitiva que a gente está ativando, porque eu decorei pela percepção corporal. Se eu junto os três estímulos, sim, o visual, o que eu estou vendo o meu professor marcar, sem distrações, o que eu estou ouvindo, tanto do nome dos passos, quanto da marcação da música, e o meu estímulo sensitivo, eu tenho 3 ferramentas trabalhando a favor para que eu memorize essa sequência. Sim? Então, é fundamental a gente usar esses três pontos de referência. Ok? Isso vai fazer com que a gente memorize a sequência de uma maneira mais rápida e muito mais fixa. Aquela coisa que o professor começou a falar e eu já esqueci como é que começa. Não, quando eu uso esses 3, fica muito mais fixo. Isso acontece da noite para o dia? Não, isso não acontece da noite para o dia. Mas você precisa começar a praticar para que comece a acontecer. Então, abandone a frase, eu não consigo decorar. Comece a olhar as sequências como pequenas frases. E aí sim, eu vou usando estímulo visual, estímulo auditivo e a sensibilidade, os estímulos sensitivos do meu corpo para decorar a sequência. Show, 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 galera. Bom, é isso hoje, então. Show de bola? Só assim a gente consegue ter segurança para colocar a graciosidade.